Fala amigos, como é que estão? Aqui é o Adalberto e hoje eu quero mostrar para vocês uma novidade que é essa daqui, ó. O nosso tabaco com figo. Como assim figo? Ontem eu já estava com pretensões de fazer o vídeo, mas ontem teve uma questão que me chamou bastante atenção e que me deu mais motivação para fazer o vídeo, que foi qual? Teve um confrade aí, um cliente, que aí quando eu comentei sobre o tabaco de figo, ele falou assim, mas que aroma tu usou? Como é que tu fez? Tu comprou aonde? E aí que entra a questão mais fantástica de todas. É um tabaco de corda aromatizado, sem nenhum produto químico. Inclusive a corda em si, ela é feita com folhas de figo. Isso mesmo. A gente, quando foi fazer o processo da corda, a gente colocou folhas de figo verdes, que não vou mentir que eu tinha um temor sobre o resultado que daria. E hoje, mais ou menos assim, 8 meses depois de cura, nós chegamos a essa corda aqui. Eu já fumei mais ou menos nesses últimos 2 dias, desde que eu consegui processar ela, picar, embalar e começar a degustar. Eu já fumei mais ou menos assim uns 10 forninhos para poder estar fazendo esse comentário hoje, e mesmo assim eu não cheguei numa conclusão, porque é algo muito diferente do que eu estou acostumado a fumar. Eu dou muita preferência para tabaco neutro, porque eu gosto do sabor do tabaco, eu gosto do cheiro que ele emite, mas dessa vez me surpreendeu bastante. Tá? Eu não quero fazer propaganda para o meu tabaco, mas garanto a vocês que talvez seja o aromático mais diferente de todos que vocês consumiram. Bom, a história do tabaco de figo, ela vem de uma conversa que eu tive com o meu pai, que o meu pai ouviu do avô dele quando ele era mais jovem. Meu pai ouviu que o meu avô, quando ele queria consumir algo um pouco diferente do tradicional, ele tinha dois métodos, por exemplo, que ele fazia. Um deles, no caso, que eu futuramente vou fazer, era fazer o cordão. E lembrando que já comentei em algum outro vídeo, e para quem está vendo esse vídeo a primeira vez, curte o canal ali e dá uma olhada, tem bastante material interessante sobre o jaguari mesmo, de verdade, né? E aí o que o meu avô fazia? Ele fazia a gente faz uma corda com 4 cordões, mais ou menos. Esse ano a gente fez algumas com 5. E ele torcia tudo, colocava no sarrilho, e em vez de deixar esticar ele, torcer e tudo mais, não, ele fazia as torções e colocava depois de um certo período de prensa, digamos assim, ele colocava mergulhada no mel de fumo e deixava aquela corda torcida o máximo que foi possível, mergulhada sobre o mel de fumo, e deixava envelhecer por algum período aí. E aí ele tinha um tabaco, um jaguari, que em vez de ele ter assim, ó, essa corzinha amarela maravilhosa, ele tinha uma cor negra, uma cor bem escura, que o meu avô falava que era quando ele queria fumar algo mais forte, algo mais com um pouco de diferença do sabor, da força, ele fazia isso. Esse a gente ainda não tivemos o atrevimento de reproduzir. Mas esse daqui que hoje eu estou colocando no fornilho, que eu já chavei ele é feito de uma conversa que o meu pai lembra com o meu avô. Que o meu avô falou, hoje eu vou fazer um tabaco que ele é mais saboroso, que ele deixa um ambiente bom. Então pediu para os filhos pegar folhas de figo para colocar junto na corda. E meu pai era muito jovem, não lembrava de como é que era o resultado, o sabor, nada disso. Mas veio uma lembrança dele numa conversa que a gente teve, que,
seria que o meu avô, meu pai, no caso, o pai do meu pai, botava figo junto. E aí a gente resolveu experimentar para ver qual seria o resultado e assim, ó, sensacional, tá? Como eu falei, eu não sou do tabaco aromático, muito pelo contrário, eu gosto do tabaco mesmo, mas eu já fumei 10 fornilhos e eu tô indo pro 11º e eu não sei se eu vou parar tão cedo, tá? Estimo aqui Marcinei, né? Como sempre. Ah, e a questão curiosa de todo esse tabaco é que eu estava esperando, por exemplo, como eu falei, que a gente colocou folhas verdes, eu estava esperando que ele ia dar uma ardência na língua, estava esperando talvez algo assim, primeiramente queimar a língua, um sabor estranho, mas é totalmente diferente do que eu planejei, do que eu imaginava que poderia ser, né? Então, vamos acender aqui. Bom, pessoal, primeiramente eu acabei de chavar ele, então ele está um pouquinho úmido. Eu gosto de chavar ele um pouquinho mais grosso, assim, como vocês podem ver. Então o ideal é dar uma esperadinha de uns minutinhos para ele dar uma descansada, né? E aí sim fumar. Bom, a primeira impressão que vocês vão sentir ao fumar é um gosto realmente de figo. Mas é aquele gosto assim que ele não é agressivo, muito pelo contrário, ele é um gosto muito bom. Na primeira tragada que tu dá, na primeira puxada que tu dá, tu sente esse gosto vindo. Além disso, ele está adocicado, diferentemente do jaguari, ele tem um leve azedinho, digamos assim. E isso é muito legal, porque dá quebra o doce com um pouco mais ácido, com o azedo, fica bem interessante. E fora que o ambiente em si, ele começa a ser disposto pela questão do aroma de figo. Eu tinha muito receio que não fosse dar esse aroma, ou muito menos que fosse dar gosto. E como eu falei, é um tabaco totalmente diferente do que vocês estão acostumados a consumir. Ele é um tabaco suave, mas o jaguari já entregava sabor, com o figo ele te entrega sabor muito maior. E o que eu consigo perceber é que existe esse azedo, né, esse azedinho assim suave com um pouco de doce que dá uma quebrada, mas o resultado mais interessante é o ambiente em si também. Muita gente busca um aromático pela questão de um tabaco mais social, onde esteja. E a maioria das vezes a gente sabe que o aromático está usando alguma química envolvida, né? Uma essência química, algo assim do gênero. E esse aqui é o contrário, ele é 100% natural e o resultado e o sabor que acaba deixando na tua boca é ótimo, tá? O ambiente fica perfumado, diferentemente do tabaco em si, que às vezes tu não sente aquele perfume que agrada a todos. Quem gosta de tabaco obviamente vai se sentir confortável, mas uma pessoa que ela já é mais leiga, ela já não gosta muito disso. E ele faz o contrário, ele te dá esse aroma no ambiente, ele te deixa a casa, digamos, particularmente perfumada. Para quem gosta, por exemplo, da fruta figa em si, vai achar muito, muito bom mesmo.
Então, Marcelo, quero agradecer a todos que estão aqui. Final do mês, agora, julho, a gente vai ter a disponibilidade desse tabaco de figo numa questão proporcional, numa caixa exclusiva, com tabaco de figo, com cachimbo nesses mesmos moldes, isqueiro e um canivete, tá? Então, eu não estou disponibilizando nesse primeiro momento essas cordas individuais, mas sim também com kit, que mais à frente nós vamos falar sobre ele e nós vamos disponibilizar para venda. Então eu quero deixar um abraço para todo mundo, né? E boas fumadas a todos.